volta, 90% das pessoas que não me conhecem muito acham que eu fui mandada embora, que não deu certo. Não que eu pedi pra ir embora. Não que eu pedi pra sair. Não que, tipo, continuo uma relação maravilhosa com eles, família. É porque pra muitas pessoas você tinha um emprego dos sonhos, assim, né? Exatamente. E nem sempre dos sonhos, né? Eu brinco com a minha terapeuta quando eu começo a resolver voltar. Falei, Cris, é tipo, eu me sinto casada com o Brad Pitt, mas eu apanho de vez em quando. Cansei de apanhar. Vou arrumar um marido. Achei que vai ser o Brad Pitt, mas eu vou parar de apanhar. Que ótima metáfora. É coisa mais isso, básica. Né? E aí, em 2020... Aí você ficou esses 2 anos, né? Então, não, em 2020 é quando eu começo a pensar em tudo isso. E daí minha mãe teve câncer, eu também querer voltar, sabe? Tipo, família, você começa a valorizar outras coisas, que eu valorizo, né? Dou muito valor pra família. E a pandemia nos trouxe muito esse pensamento também. Muito. Né? E eu fiquei lá, né? A gente mandou embora um monte de gente, eu não. Então eu fiquei lá em Osho, tive 8 meses olhando pros insetos, observando um monte de coisa pra pensar na vida. Aí quando volta, eu não ia abandonar de jeito nenhum. E daí a gente volta lá em Chicago, já volta em 2021. E eu começo a ver outras oportunidades, né, pra ver, e a gente vê que não tinha mais muito, né, e conversa aberta com os Charles e tudo. E o Charles falou, você tá criando um problema que eu não tenho. E ele falava, não, mas é up or out, up não tem pra onde ir, então é out. Daí ele falou, não, mas vamos de um jeito. E ele falou, não, eu quero voltar. E aí no meu processo de volta, começa a ver um monte de oportunidade no Brasil, sem saber. E de 2020 a 2022, a gente ficou estudando muito o mercado, a gente teve muito tempo pra estudar. E eu começo a ver, a gente foi pra Ásia, né, com o Lola. Então você começa a ver que o grande mercado de crescimento e entretenimento é a América do Sul. E o Brasil principal por causa de verba de patrocínio, de toda a economia, por mais que você tenha, né, Chile forte, e população, quantidade de gente para comprar ingresso. E aí, né, o hemisfério norte, de uma certa forma, ele tá um pouco saturado. Não tem o verão, tem o inverno que limita, e quase todo final de semana já tá ocupado. Já tem festival, já tem show, não sei lá, então não tem muito para onde expandir. Aqui a gente pode desenvolver até mercados do tipo, eu tô indo com o Maroon 5 para São José do Rio Preto. Entendi. É um mercado que não é tão desenvolvido, talvez desenvolver mais o norte, um festival que eu super agido, Psica, então sabe, de começar a sair de São Paulo, eu acho que tem esse tempo aí de maturação. E a outra é a coisa da educação. Eu acho que com a bagagem, com tudo que eu vim, eu poderia ajudar a criar, né? Meu pai brinca que tinha que ser senadora. Mas sabe, de ir nas faculdades, de criar cursos, de eu poder... Eu não sei se eu vou ganhar voto, né? Acho que eu não gente ganho. Já começa, eu voto em você. Com toda certeza. A gente começa assim, eu já tenho 3. Organiza tudo que você organizou, você vai conseguir organizar esse país? Então, assim, Legal, eu volto também que é minha paixão, assim, poder dar aula e poder ajudar os que não têm vantagem, né? Que tem o abismo ali da diferença. Então eu ajudo o Psica, a Feira Preta, todos que tem, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Que legal. Não é porque, como você é boazinha. Não, porque vai fazer diferença. A diversidade vem olhares diferentes. Também você foi educada Eu acho que a diversidade, o repertório das pessoas diferentes, a bagagem diferente das pessoas faz toda a diferença pro negócio. Do mesmo jeito que os Charles viram o fato de ser latina, mulher, não sei o quê, trazer um olhar diferente para as coisas. E para a empresa como um todo. E quando você chega nesse lugar, up or out, né, que ou sobe ou sai, você, acho que é natural você querer compartilhar tudo que você adquiriu, toda a sua bagagem, seu conhecimento. Eu vejo, né, tentei, né, fui pra DC7, tinha um monte de proposta, e graças a Deus eu não saí em nenhum lugar não dando certo, tanto que outro dia eu e o Rodrigo Matias, o Mário Sérgio do Tomorrowland, fiquei por causa do Tomorrowland, adorei conhecer um bicho completamente diferente, incrível. Aí fui pro grupo Uma, montei montando a Super Sound junto com o Gui, o Maia, o Bruninho, o Saulo. Foi super legal, mas daí é de um outro tamanho e eu buscando outras coisas. Daí fui pra Live Nation, né? Eu já era muito próxima do Alexandre Faria, da Live Nation, óbvio, porque a C3 era da Live Nation. Né? Desde quando eu volto a gente vem conversando. A C3 é da Live Nation? Eu fui em 2014, em 2019 vira 100% a Live Nation comprou. Porque a Live Nation faz esse movimento lá fora, né? Era uma empresa de concerts, de touring, tudo isso, mas ela começa a enxergar que festivais são ativos, né? E aí é quando ela sai comprando os independent promoters, promotores independentes de festivais. A C3 tem lá seus 43 festivais, comprou o Bonnaroo, AC Entertainment, Founders, sai comprando. Tem meio que essa migração, não é migração que fala, né? Essa coisa do tipo, então junta a C3 com esse Entertainment, faz festivais, sabe, de pegar as melhores partes de cada um pra poder ajudar. Então o booking fica mais concentrado, o Houston, que é minha paixão, eu dedico a ele tudo que eu aprendi, porque nessa da C3 do tipo, o que você me contratou, o Houston me coloca sentado na sala dele, tudo que eu aprendi sobre o business, aprendi com ele, ouvindo ele. E ele é o promotor do Lola Internacional, é quem buca todos os Lolas no mundo, além de vários outros festivais na C3. E o que você acha que é seria o maior desafio de um festival? Montar um line-up de peso? Ou fazer a estrutura toda acontecer? Ou chamar o público? Eu acho que se você tá fazendo um festival pra durar,
Eu acho que o seu grande desafio vai ser sobreviver nos anos difíceis, porque nem todos os anos você vai ter os Pearl Jams, os AC/DC da vida, os blockbusters. E eu acho que o que segura, óbvio, que começar um festival, o desafio é tipo você achar um lugar, né? Eu não curto muito fazer festival em estádio porque ele perde um pouco da vibe, né? Que você fica todo mundo parado na frente do palco, você não tem a experiência de você sair, você interagir com outras coisas, você fica meio que ali. Você vai no máximo comer, mas você volta para aquele completão. Como se estivesse indo num show normal, vários shows, um de longas horas, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é você olhar uma canvas vazia e você, né, tem um morrinho aqui, tem uma árvore aqui, onde a gente coloca o palco? Em capitais, né, em cidades grandes. Você conseguir planejar ali e saber se o público vai usar daquele jeito, que é o que eu falei, né? A gente colocou o banheiro ali, ninguém foi, muda tudo, a gente vai se adaptando ano a ano. Segundo, é convencer as bandas de que você é um cara sério pra fazer, pra vir. Terceiro, você conseguir marketear e vender. Mas se você tem um bom line-up, você vai vender. Naturalmente, seu primeiro ano. Aí as pessoas vão vir. A experiência, a infraestrutura vão contar pra volta delas, né? Então, acho que garantir... Eu acho que muitos festivais que não duram, não dá pra colocar todos no mesmo pacote. Mas, às vezes, são pessoas com menos experiência e daí começam a cortar. Quando o dinheiro não vira, porque festival não é um risco altíssimo. Imagina. E normalmente você perde dinheiro no primeiro e segundo ano, no terceiro você começa a virar. E você tem o porquê, porque na hora que você cria uma marca nova, então você gasta muito com line-up para convencer as bandas a tocar no seu festival. Você gasta muito com marketing para começar a construir a marca no mercado e começar a construir sua comunidade. E a tendência do sucesso do festival é você cada vez precisar de menos dinheiro de marketing para vender ingresso, crescer sua parceria de patrocínios, vender mais ingresso e precisar gastar menos dinheiro com as bandas, porque as bandas querem vir tocar no seu festival. A banda da tarde, tipo, não, meu play é tocar no Lollapalooza e fazer toda essa coisa. E aí o Lola já tinha uma inteligência de ser 4 festivais na América do Sul. Não que o Stereo Picnic fosse Lola, mas ele era bucado juntos. Então você conseguia ali pegar 10 dias, todas essas bandas, pá. Então o negócio ele vai muito além. O cargo todo é feito pela C3 e em parceria com a Rocket Cargo. Então você vai... A gente operava como touring, mas era um festival. E aí a sobrevivência do festival, eu acho que é o propósito. A alma de quem tá ali atrás e fala assim, isso é mais importante, isso não. Porque eu acho que muita gente... Na hora que a coisa começa a apertar, corta na segurança, corta no acesso. E aquilo é o que vai te garantir a volta do fã. Sim. E aí, assim, pra gente, o festival, o show, nunca acabava na hora que as pessoas saíam da porta. Acaba quando ela chega em casa. Então, pra gente, o cálculo de evacuar tinha que ser, se a pessoa chega no trem, o trem tem que chegar não sei aonde, tem que chegar não sei aonde. Até um dos motivos do Lula nunca ter ido overnight, não passar também o tipo de problema que você lida depois da meia-noite. Até o Tomorrowland acaba meia-noite. É uma logística então, imensa, assim, a pessoa chegar em casa, porque ela tem que voltar no que vem. E tem que chegar com segurança. Faz toda a diferença. Eu, como público, sempre penso assim, se foi tranquilo de sair, se depois tinha ali o movimento dos táxis, do metrô. O festival, ele envolve a cidade. Diferente de um show de concertos e headline shows, que é que a gente chama de plug and play. Você chega no estádio, você pluga, você põe a banda, tem lá a segurança, tem a entrada, tem saída, tem não sei o quê. Festival é um outro bicho, é construção de marca, comunidade e desenvolvimento ali do acerta, erra. Por isso que às vezes quando a gente vê rede social, as pessoas xingando muito, a gente sabe que a gente passou por trás, a gente tentou, vai ter lama. Eu sempre defendo vocês. Que bom que um monte de gente escorregou na lama e achou uma graça, porque a lama... Se tem grama, se tem lama. É natureza, é cultural, mas é muito legal, assim, você vê que o Lola, quando ele começou, em 2012, a maioria do público chegava às 7 horas da noite só pro show grande. Hoje, 3 da tarde, já tem 90% do público descobrindo banda, vindo, gente de várias faixas etárias. Então, a beleza do trabalho deu certo. As pessoas vão se apropriar dos espaços, curtir os espaços, brincar nas ativações, isso é muito legal. Leque, a gente já falou, fez aí um 360 na sua carreira, eu quero saber de hoje. O que você tá fazendo hoje? Hoje, então, nessa minha volta, né, eu e o Ale, sempre ali naquele namoro, pô, Leca, vem pra Live Nation, vamos ver como é que faz, só que eu nunca fui promotora de show, né, sempre fui de festivais. E querendo ou não, a Live Nation tem a Rock Road, que é quem faz festivais. Então ele sempre ficava buscando alguma coisa, uma cenourinha pra eu ir pra lá. Aí quando eu saio da Super Sounds e toda essa nova, né, tipo a holding se instalando aqui da Live Nation e tudo mais, é quando ele vê uma oportunidade da gente crescer. E aí ele me chama pra tanto, né, o volume de shows que ele começa a assumir como promotor aumenta, então ele já começa a precisar de ajuda, braços, né, tem ele e a Isa, então ele me traz pro internacional, daí a Maite e o Elber pro nacional. E eu também com a missão de atender projetos especiais, festivais menores, sabe, mais curados, porque eu acredito nessa tendência também, né? Você já vê esse movimento lá fora. Eu gosto. De 100 mil começam a sofrer um pouco mais da concorrência, ciclos, né, gente? Acho que depois isso volta, daí começa menor, depois volta grande, se olhar na história. Assim como na moda.
Exatamente. Você tem ciclos de tudo. Então, acho que agora, hoje, as pessoas, a gente tá com problema de vender ingresso, isso aqui. Eu acho que a gente volta pra uma normalização pós-pandemia, que é normal. A gente nunca teve tanta banda saindo, a gente nunca teve tanta banda vindo pra América do Sul. Então, a gente não tá mais dividindo só o público, a gente tá dividindo a carteira da pessoa. Então, não é que, não vende mais ingresso. Vende, mas talvez não nessa quantidade. A gente precisa remanejar. Quais são as praças que a gente tem que ir? O que a gente tem que fazer? O modelo residência ou não? Porque ficou muito caro o tipo de show. Os fornecedores começaram caro, dólar. Então, tem várias outras coisas que entram nos altos e baixos da economia local, né? Porque você está comprando em dólar, vendendo em real, mas não dá para você repassar o dólar pro valor do ingresso. Então você vê ingressos muito caros para fazer a conta fechar, mas daí você vê estádios vazios, porque nem todo mundo pode pagar. Então você entra. Você começa promoções, você começa a vender 2 por 1. Aí eu acho que os festivais menores, 1, 2 dias, você vê, né? Os CCs, Rock the Mountain, ganhando essa expressividade por isso. Então as pessoas escolhendo coisas mais curadas. Então eu venho com essa missão, aí junto com eles, de ajudar tanto na parte de promoção e bandas mais indies, né? Fazendo shows menores, tipo a Perfect Circle no Suhai. E é isso, assim, tipo, então eu, animadona, né? Eu brinco, né? Eu tô pra casa. O bom filho, a casa torna. Me dou super bem com a Lê, adoro a equipe lá, um monte eu já conhecia, né? Porque era uma galera que saiu da T4F. Tipo, eu brinco, né? A T4F e o Lola fizeram escola aí pra muitas pessoas. Então. Excelente escola, né? Então, assim, eu conheci a maioria das pessoas. Então, assim, eu volto pra um lugar muito confortável. Conheço os gringos também, porque eu lidava com todos eles ali na C3. Então, eu volto amarradona, assim, com muito gás. E o mais legal é, assim, dos lugares que eu passei no Brasil, chamando pra ser parceiro agora, sabe? Então, eu acho que a beleza tá aí, assim, de todo mundo se ajudando e profissionalizando, vamos ganhar junto. Porque eu acho que quando a gente se junta, querendo da nossa comunidade, a gente se ajuda e ajuda a criar, a educar o mercado, a criar políticas, né? A Perse só saiu na época da pandemia por causa disso. Quando a gente se une com esse propósito, a gente só se fortalece, né? Fortalece o nicho, exatamente. É o objetivo ali no final. Muito lindo. E eu acho que a educação é uma grande coisa que pode fazer uma grande diferença.